Essa semana, o céu te desafia a escolher. Você vai continuar sustentando velhos padrões por medo de não pertencer? Ou vai ter coragem de romper com o que nunca foi escolha sua? O conflito entre liberdade e controle está no ar. E a hora de decidir é agora. Se você não me conhece, oi! Eu sou a Isa, trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e estou cansada de ver a astrologia sendo banalizada. Também trabalho com numerologia e oráculos e construí uma base sólida de análise simbólica ao longo do meu caminho, o caminho da eremita. E hoje estou aqui para te trazer essa profundidade através da análise do céu da semana. Essa semana é sobre tensões internas, ciclos que se encerram e uma nova forma de agir com mais maturidade. Vamos olhar dia a dia o que o céu revela e o que ele te convida a transformar em você. Começamos a semana na segunda-feira com a lua em Aquário, que é o símbolo do impulso de liberdade emocional, de conexão com o coletivo. Só que hoje ela enfrenta um céu de tensões e contradições. Temos a oposição com Marte em Leão, evocando um embate clássico entre o desejo de brilhar sozinho e a necessidade de se integrar a algo maior. É o drama do herói que quer aplausos, mas teme o isolamento, da alma que quer se libertar, mas não suporta ser esquecida. Aquário deseja o bem comum, mas quando confrontado por Marte em Leão, as emoções se inflamam ao sentir que o reconhecimento pessoal está em risco. Essa oposição aqui ativa uma tensão entre o desejo de se expressar quem é e a necessidade de manter um olhar coletivo. Isso pode se manifestar como impaciência com normas do coletivo que pareçam sufocar a individualidade, ou podemos ir para um outro lado oposto, que é a tentativa de apagar os desejos pessoais em nome de uma aceitação social. Essa é uma tensão que está no ar. No nível coletivo, pode se expressar através de embates entre figuras de autoridade e grupos sociais. E mesmo quem não tem ativações diretas no mapa natal, pode refletir como está equilibrando a sua vontade pessoal e o papel que ocupa na coletividade. Mas para quem tem planetas pessoais como Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte ou pontos como o ascendente e meio do céu entre os graus 13 e 15 dos signos fixos, que são Touro, Leão, Escorpião e Aquário, essa tensão pode se manifestar de maneira mais concreta através de conflitos, decisões, mudanças de postura ou ainda embates diretos com sistemas ou lideranças. Essa lua também faz uma quadratura com o Mercúrio em Touro, e isso aprofunda a tensão mental do dia. As ideias estão mais rígidas, os argumentos enraizados em valores quase que inegociáveis. O conflito entre o racional e o emocional se torna visível. A mente quer segurança, mas as emoções anseiam por novidade. Mercúrio em Touro pode insistir em manter certezas e fórmulas já testadas, só que aí a gente tem Urano aqui, que é o planeta da quebra, e ele desafia esse apego aqui às formas conhecidas, impulsionando uma renovação que nem sempre vem de forma pacífica. E a tensão entre esses signos fixos, né, Touro e Aquário, aponta menos para mudanças repentinas e mais para esse conflito interno entre saber que algo precisa evoluir, precisa mudar, mas o receio de soltar o que é conhecido. Essa tensão está no ar, no plano coletivo pode se manifestar em desentendimentos públicos, conflitos ideológicos, principalmente entre tradição e inovação. E mesmo quem não tem ativações diretas no mapa, pode aproveitar esse dia para observar onde você está apegado a ideias que talvez já não sirvam mais. Pra quem tem planetas pessoais como Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, ou pontos como ascendente e meio do céu, entre os graus 15 e 27 dos signos fixos, que são Touro, Leão, Escorpião e Aquário, essa tensão pode se expressar de uma forma mais prática, através da resistência a mudanças, ou ainda conflito com pessoas ou instituições que representem estabilidade e segurança. Mas segunda-feira tem uma fresta de luz também, que é o trígono dessa lua com Júpiter em Gêmeos. Aqui enxergamos um caminho possível, que é a saída de todas essas tensões que se manifestam no dia de hoje, através do diálogo leve, de novas ideias, de curiosidade, de manter a mente aberta. O trígono entre signos de ar favorece a expansão emocional por meio de narrativas, de troca, de estudo e até mesmo humor. E dentro de um dia cheio de tensões, esse aspecto sugere que uma postura mais aberta pode aliviar esse peso, essas exigências
experiências internas e sociais. Então, as emoções ganham perspectiva quando são colocadas em palavras, quando são compartilhadas com alguém disposto a refletir conosco. Então, o alívio das tensões do dia de hoje não vem pelo controle, mas pela compreensão. E aí, na terça-feira, o dia amanhece com a lua em Aquário na fase minguante, mas logo mudando aqui para o signo de Peixes. O quarto minguante em Aquário marca um momento de esvaziamento simbólico das grandes narrativas coletivas. A força das causas comuns, dos grupos, das ideias sociais perde o ímpeto. A colheita do ciclo foi feita e agora é hora de deixar ir. No nível simbólico, a lua minguante em Aquário nos convida a renunciar às expectativas externas, às pressões do pertencimento e da conformidade com a sociedade. O que foi idealizado em conjunto precisa ser filtrado à luz da alma. O que ainda serve? O que era só ruído coletivo mascarando a verdade interior? Já a entrada da lua aqui em Peixes reforça essa travessia do externo para o interno. As emoções se tornam mais sutis e os contornos se dissolvem. A realidade objetiva dá lugar a sensações vagas, intuições vívidas, sonhos que sussurram verdades esquecidas. A linguagem do dia não é lógica, ela é simbólica. Que o que se sente importa mais do que o que se entende. Essa aqui é uma atmosfera coletiva de descolamento das narrativas sociais. Mesmo sem ativações diretas no mapa, é um bom momento para observar quais expectativas dos outros ainda governam as suas escolhas e onde você pode estar tentando pertencer à custa da sua escuta interna. Para quem tem planetas pessoais ou pontos importantes como ascendente e meio do céu, entre os graus 25 dos signos fixos, especialmente Aquário, mas também Touro, Escorpião e Leão, e até o grau 10 dos signos mutáveis, especialmente Peixes, mas também Virgem, Gêmeos e Sagitário, esse movimento pode se manifestar de forma mais concreta através de afastamentos, de dissoluções silenciosas, viradas internas difíceis de se explicar, mas também impossíveis de ignorar. Terça-feira marca também a entrada do Sol em Gêmeos, inaugurando um novo ciclo solar. Depois da firmeza de Touro, entramos agora num período de leveza, multiplicidade e busca por sentido nas palavras. Gêmeos abre o caminho para o conhecimento plural, múltiplas versões, perguntas, dúvidas férteis. Com o Sol aqui no grau zero de Gêmeos, se inicia um convite para troca, para mobilidade, para versatilidade. O aprendizado aqui não é linear, mas sim feito de encontros, desvios, conversas, leituras e até mesmo confusões esclarecedoras. Desperta o desejo de compreender o mundo sem fixá-lo em uma única resposta. E no plano coletivo, essa mudança pode inaugurar um período de agitação discursiva, aumento no fluxo de informações, mudanças de opinião públicas, debates mais movimentados e até mesmo um pouco superficiais. Para todos, é hora de abrir a escuta e a curiosidade, mesmo sem ter todas as certezas. E chegamos na quarta-feira, onde a nossa lua em peixes, que é fluida, simbólica e sensível, forma um sextil com Urano em Touro. Esse aqui é o signo da concretude, do pensamento paciente, e esse aspecto harmonioso entre água e terra sugere uma rara combinação. A imaginação encontra estrutura, o sentir encontra palavras. A lua em peixes nos conecta com o que é sutil, ela nos leva para dentro, para os territórios do silêncio, da empatia, da imaginação criativa. E já Mercúrio em touro pensa devagar, mas com profundidade. Ele busca traduzir em linguagem aquilo que é real, que tem valor, que tem permanência. E nesse dia aqui, essas duas forças colaboram entre si. O pensamento se suaviza e a intuição se ancora na realidade. É um bom momento para escrever, conversar sobre o que sentimos ou simplesmente organizar internamente o que antes parecia vago ou caótico demais. Emoções ganham nome, imagens se transformam em entendimento. Sentir e pensar não disputam espaço, dialogam. No plano coletivo, esse trânsito favorece comunicações mais sensíveis, falas que tocam, uma escuta mais atenta. E mesmo sem ativações diretas do mapa natal, todos podemos aproveitar para acolher as sensações e dar alguma forma, seja através de palavras, gestos, decisões ou pequenas práticas de cuidado. Mas para quem tem planetas pessoais ou pontos importantes entre os graus 19 e 21 dos signos de água, que são peixes, câncer e escorpião, e também signo de terra, touro, virgem e capricórnio, esse aspecto pode se expressar de uma maneira mais prática através de insights claros,
conversas significativas, elaboração emocional através da linguagem ou sensibilidade que encontra um canal de expressão concreta. E na quinta-feira temos um aspecto muito especial que é o trígono entre Vênus em Áries e Marte em Leão. Esse aspecto aqui cria um campo de potência criativa, afirmação pessoal, desejo que busca expressão. Vênus, que é o símbolo daquilo que a gente valoriza, que a gente deseja, ganha um impulso para agir com coragem e autonomia. Essa harmonia entre os planetas do desejo e da ação acende uma dinâmica afetiva e criativa que nos impulsiona a agir em nome daquilo que a gente realmente deseja, seja em relações, projetos ou decisões pessoais. O fogo de Áries e Leão pede autenticidade, ousadia e confiança, mas também pode gerar impaciência ou um entusiasmo que se torna egocentrado. É um bom dia para agir com foco no que realmente importa para você e para quem tem planetas pessoais ou pontos importantes em torno do grau 16 do signo de fogo, como Áries, Leão e Sagitário, essa força pode se manifestar com grande clareza, com coragem para tomar decisões motivadas pelo seu desejo autêntico. Temos também o sextil entre o Sol em Gêmeos e Netuno em Áries, trazendo um toque sutil e idealista para quinta-feira. É uma combinação que favorece inspirações mentais, visões sobre o futuro, abertura ao simbólico e sensibilidade para perceber o que está além do óbvio. O Sol em Gêmeos quer compreender e Netuno sussurra que nem tudo se explica, mas pode ser sentido. Essa abertura aqui pode gerar insights espirituais, ideias criativas ou encontros com pessoas que inspiram. Por um outro lado, também pode haver dispersão. O excesso de estímulos e a ausência de foco pode levar a divagações improdutivas. No nível coletivo, esse aspecto aqui amplia a busca por sentido e pode favorecer discursos mais idealistas. Para todo mundo, vale aproveitar o dia para se inspirar, mas sem perder a clareza das ideias. E para quem tem planetas pessoais ou ângulos importantes por volta do primeiro grau ali dos signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, ou cardinais, que seria Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, mas especialmente Áries, esse trânsito pode se expressar de forma mais prática através de ideias que vêm em sonhos, mensagens simbólicas, experiências sutis que orientam decisões práticas. Só que a gente tem aqui a Lua em Peixes fazendo uma quadratura com Júpiter em Gêmeos, ampliando o risco de dispersão emocional. Temos a tendência de querer tudo, sentir tudo, entender tudo, dizer tudo, só que isso pode gerar confusão interna. Ao mesmo tempo, a conjunção da Lua aqui com Saturno em Peixes traz um chamado para responsabilidade emocional. Saturno exige estrutura onde a Lua quer dissolução. Saturno nos lembra dos limites, nem tudo cabe, nem tudo flui. E no nível coletivo, essa combinação aqui pode revelar algumas contradições. Discursos de liberdade versus instituições que limitam, empolgação versus contenção, permissividade versus estrutura. Para todos, o convite é perceber onde a falta de limites está impedindo a concretização das ideias. Só que para quem tem planetas pessoais ou pontos importantes entre os graus 26 e 29 dos signos mutáveis, Peixes, Gêmeos, Virgem e Sagitário, esse céu pode trazer manifestações práticas através de frustrações, limites emocionais, mas também oportunidades de encerrar ciclos que não sustentam mais seu crescimento. E no final da tarde, a Lua entra aqui no signo de Áries e o dia ganha mais energia, mais direção. Só que essa Lua não vem sozinha. Ela logo se alinha com Netuno, faz um sextil com o Sol em Gêmeos e Plutão em Aquário. Aqui, a intuição ariana encontra uma bússola. Age não por impulso cego, mas por um chamado mais profundo. A coragem emocional para abandonar o que é velho, ao mesmo tempo em que se vislumbra um novo modo de ser. Para quem tem planetas pessoais ou pontos importantes entre o grau 1 e o grau 3 dos signos de ar, Gêmeos, Aquário, Libra e Fogo, Áries, Leão e Sagitário, esse céu pode se manifestar de maneira mais concreta através de iniciativas pessoais, conversas decisivas e libertações emocionais ou intuições seguras sobre aquilo que precisa mudar na sua vida. E chegamos na sexta-feira, onde a Lua em Áries forma dois aspectos intensos e complementares, um trígono com Marte em Leão e uma conjunção com Vênus em Áries. O fogo domina o céu. O trígono Lua e Marte favorece a ação espontânea e decidida, o corte com que dispersa e o foco no que realmente importa. Não há tempo para dúvidas longas. As emoções se alinham ao impulso.
O que sentimos se transforma rapidamente em atitude, e a conjunção com Vênus, por sua vez, dá contorno ao desejo. O que queremos e o que valorizamos se expressa sem filtros. Se ontem o céu pedia cautela e reflexão sobre limites, hoje a ação vem mais clara, mais alinhada com o que sentimos, sem tantas interferências. É um bom momento para tomar a dianteira, desde que se saiba o que realmente se quer. No nível coletivo, esse dia pode trazer iniciativas mais diretas, movimentos de liderança e afirmação. E mesmo sem ativações diretas no seu mapa natal, todo mundo pode sentir um impulso de agir com mais autenticidade e menos justificativa. Para quem tem planetas pessoais ou pontos importantes entre os graus 16 e 17 dos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, esse céu pode se manifestar de forma prática, através de atitudes assertivas e decisões com base no desejo. E chegamos no sábado, onde temos um trígono entre o Sol em Gêmeos e Plutão em Aquário. É um dia de lucidez profunda, onde a mente racional pode acessar conteúdos simbólicos, coletivos, inconscientes. Aqui, a força solar da consciência ilumina Plutão, o planeta das profundezas, dos sistemas ocultos e das dinâmicas de poder. Essa conexão aqui favorece compreensões transformadoras, principalmente relacionadas à comunicação, ao conhecimento e à maneira como a gente exerce influência. É possível perceber jogos de poder em palavras sutis, discursos públicos e até mesmo em conversas cotidianas. A autoridade hoje se exerce pelo domínio da linguagem. No plano coletivo, esse é um trânsito que favorece revelações, discursos marcantes, manipulações simbólicas ou exposições de estruturas que até então eram invisíveis. Para todo mundo, é um bom momento para observar onde as nossas ideias estão sendo usadas como formas de controle ou como chave de libertação. Mas para quem tem planetas pessoais ou pontos importantes em torno do grau 3 dos signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, o trânsito pode se manifestar de forma concreta, descobertas intelectuais, conversas transformadoras e tomada de consciência sobre estruturas que operam silenciosamente. E temos também Mercúrio, que é o planeta da fala, encontrando Urano, símbolo das rupturas. Esse é um aspecto de virada mental, pensamentos súbitos, ideias inesperadas, insights que desafiam o que até então era tido como certo. Mas em Touro, que é o signo da estabilidade, essa ruptura encontra resistência. O novo pode gerar insegurança. Aqui o conflito é entre a necessidade de renovar padrões mentais e o apego ao pensamento tradicional. Podemos vivenciar esse trânsito como surpresa, desconforto ou libertação. Tudo depende de como a gente lida com a mudança. No coletivo, esse aspecto costuma coincidir com rupturas discursivas, declarações polêmicas ou colapsos de narrativas estáveis. Mesmo quem não tem ativações diretas pode sentir a mente mais inquieta ou desafiada por ideias inesperadas. Só que para quem tem planetas pessoais ou pontos importantes entre os graus 26 e 28 dos signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, essa conjunção pode se manifestar de forma mais prática através de revelações, diálogos disruptivos, insights transformadores ou instabilidade mental seguida de clareza. A Lua entra em Touro no decorrer do dia e faz uma quadratura com Plutão em Aquário. Touro, a Lua busca segurança, estabilidade, conforto, mas Plutão em quadratura desestabiliza, traz à tona reações emocionais intensas, medos inconscientes ou defesas rígidas disfarçadas de autossuficiência. É um dia para ouvir o corpo. Ele pode estar dizendo que a mente está resistindo em encarar. A necessidade de controle emocional ou material pode mascarar inseguranças mais profundas ligadas à perda, exposição ou até mesmo a transformação. Coletivamente, esse aspecto pode se expressar como resistência popular a mudanças estruturais ou ainda reatividade emocional frente a decisões mais amplas. Para todo mundo, é importante perceber onde o medo do incerto está nos mantendo presos ao conhecido. Para quem tem planetas pessoais ou ângulos importantes em torno do grau 3 dos signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, o impacto tende a ser mais direto. Conflitos emocionais, inseguranças profundas, reações desproporcionais ou a necessidade de soltar o controle sobre algo que já está mudando. E chegamos no domingo e temos a entrada de Saturno em Áries, marcando o início de um novo ciclo coletivo e individual. Saturno, que é o planeta do tempo, da estrutura e da responsabilidade, ingressa no signo do começo, da ação, da afirmação.
O senhor dos limites chega ao território do impulso e o resultado não é suavidade. Essa configuração representa um freio na espontaneidade, mas também a oportunidade de construir uma nova relação com a autonomia, agir com estrutura, iniciar com responsabilidade, se afirmar com consciência das consequências. No coletivo, esse ingresso pode coincidir com restrições à liberdade individual, contenção de movimentos, tensão entre juventude e autoridade. Para todo mundo, é o momento de observar como a gente age diante da frustração, como a gente lida com os limites da realidade. Para quem tem planetas pessoais ou pontos importantes entre o grau 0 e 2 dos signos cardinais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, esse ingresso pode se manifestar de forma concreta através de testes de paciência, início de processos com obstáculos estruturais, redefinições de metas pessoais, e quem tem Saturno nos signos cardinais entra agora num período de testes, restrições, mas também de amadurecimento. No mesmo dia, Mercúrio entra em Gêmeos, o seu domicílio, e forma imediatamente um sextil com Saturno que acabou de entrar em Áries. Aqui a gente tem uma mente ágil, curiosa, múltipla, que encontra uma âncora simbólica na disciplina saturnina. A fala ganha peso, o raciocínio veloz encontra estrutura. Esse aspecto aqui favorece negociações, planos, comunicações organizadas e aprendizados que exigem disciplina. A leveza de Gêmeos e o impulso de Áries não se perdem, mas são usados com um propósito. No plano coletivo, esse aspecto pode se refletir em debates mais consistentes, organização de ideias, propostas políticas ou sociais que articulam liberdade com responsabilidade. E mesmo sem ativações diretas, o dia favorece o planejamento, estudo, acordos, escrita. Só que para quem tem planetas pessoais ou pontos importantes em torno do grau 0, 1 dos signos de Áries, Gêmeos, Libra e Aquário ou Fogo, Áries, Leão e Sagitário, esse trânsito aqui pode se manifestar como comunicações assertivas e ideias com aplicações concretas. A Lua em Touro hoje forma uma quadratura com Marte em Leão, e essa é uma tensão clássica entre o desejo de agir e a resistência emocional. A Lua busca a estabilidade, conforto, permanência. Já Marte quer brilho, afirmação, conquista. E quando eles colidem, surge irritação, frustração, reações defensivas ou explosivas. É fácil se sentir emocionalmente pressionado quando os nossos desejos parecem barrados por uma realidade mais lenta ou resistente. Ou ao contrário, agir com força demais onde era necessária apenas firmeza. Aqui, o céu mostra o ego encontrando um limite, e nem sempre isso é aceito com maturidade. No coletivo, essa tensão pode se refletir em conflitos ligados ao orgulho ou à resistência popular frente a lideranças impulsivas. Mesmo sem ativações diretas, todos podemos sentir o embate entre querer algo com força e lidar com a lentidão ou a resistência do ambiente. Para quem tem planetas pessoais ou ângulos importantes entre os graus 16 e 18 dos signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, esse aspecto pode se manifestar de forma mais concreta através de conflitos interpessoais, decisões que enfrentam resistência e a necessidade de equilibrar impulso e cautela. Nesta semana, o céu te mostra o limite entre o impulso e a responsabilidade, entre o desejo e a estrutura. Saturno entre Áries e te pergunta: você sabe mesmo o que quer ou só está reagindo ao que te frustra? Que você possa fazer silêncio suficiente para ouvir a sua verdade antes de agir. E que cada passo seja um passo inteiro. A gente se vê no próximo ciclo.